Boa tarde, estamos aqui no canal Família e Seus Desafios, né? Meu nome é Carla, sou psicóloga e continuaremos hoje a vacinação infantil, né? O tema da vacinação infantil, no vídeo passado eu falei pra vocês algo muito importante e emendado disso, hoje eu vou explicar pra vocês como fazem as vacinas, como são feitas, né, as vacinas e que fase é essa de teste que todo mundo fala que a gente tá bom? Para começar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que a gente podia ser menos intolerante com o nosso diferente, né? Tá uma polarização tão grande. Quem fala tem que vacinar, se acha certíssimo e não consegue escutar o outro. Quem acha que não tem que vacinar se acha certíssimo e também não acha que tem que escutar o outro. Eu queria que você tentasse pensa essa frase. E se eu estiver errado? Pronto. Eu não vou vacinar meu filho, mas e se eu estiver errado? Se eu estiver errado e não vacinar, o que pode acontecer de pior? Meu filho pode pegar o coronavírus e morrer. Então, como eu vou proteger o meu filho se eu estiver errado? Então, se eu estiver errado, eu tenho que saber se meu filho tem alguma predisposição a ficar muito ruim se ele pegar o coronavírus, certo? Então, eu sou a favor da vacina. Completamente a favor da vacina. E se eu estiver errado? Se eu estiver errado e der uma vacina e eu estiver errada, a vacina vai fazer mal pro meu filho. Então eu preciso saber qual é o estado de saúde do meu filho para saber o que ele pode ter de consequência, certo? Então, por favor, vamos pensar de uma forma mais ambígua e respeitar o outro. Não fica dando opinião pros outros. Eu não sou louco de dizer que vai lá e vacina o seu filho ou não vai lá e não vacina. Eu falo pra você, vai lá, vacina o seu filho. O seu filho é bem o 0,001% que vai passar mal e morrer com a vacina. Nos Estados Unidos tivemos, né, 8 casos de crianças com miocardite. Então eu vou lá e insisto pra minha vizinha dar, você tá errada, você tem que dar vacina no seu filho. Ela vai, convencida pela minha fala, faz a vacina, o filho dela tem um problema cardiológico pro resto da vida. E aí? Você incentivou. Ou você diz, não, a vacina não dá para essa vacina, tarará, usa os seus argumentos e essa criança morre de coronavírus. Você entendeu? Cada pai e mãe tem que assumir o seu filho, tem que cuidar do seu filho, tem que saber como proteger o seu filho. Essa é a minha opinião e acho que nós temos que ser mais intolerantes e nos protegermos pro se tivermos errado, ok? Então, minha dica do vídeo passado foi para vocês fazerem um check-up nos seus filhos, principalmente nas áreas que estão tendo problemas adversos com as vacinas, né? Questão de alergia, questão de problemas cardiológicos, trombose, circulatório, neurológico também você pode investigar, e a questão de cardíaco eu já falei, né? Então assim, as áreas que a gente tá vendo que tá tendo efeitos adversos, existem efeitos adversos, todas as vacinas têm. Essas vacinas estão em teste, eu vou te explicar por quê. Então não é possível a fabricante garantir para nós quais são os efeitos adversos, porque ainda está em fase de teste, tá bom? Então vamos lá. As vacinas são feitas de 3 formas: vírus vivo, vírus morto e vírus RNA mensageiro, né? Parte do vírus. Então, o vírus morto, a Coronavac é o tipo de vacina de vírus morto, certo? Vírus vivo ou atenuado, ele não é colocado vivo e lá pronto para replicar no seu sistema, né? Ele é enfraquecido ou aquecido, ou ele é enfraquecido de uma forma que eles replicam, deixam o vírus replicar, até que eles pegam uma variante desse vírus de uma forma que ela é bem fraquinha e não vai causar nada grave no seu organismo. Então, esses são o tipo de vacinas da AstraZeneca e da Johnson. E a vacina Pfizer e a Moderna são as vacinas de RNA mensageiros. É uma tecnologia nova, nunca tinha sido feita vacina com esse tipo. Não é uma coisa que não foi experimentada, eles estão em testes com isso já tem algum tempo e agora surgiu a oportunidade de fazer a vacina com a pandemia, certo? Mas como é uma coisa nova, não tem como saber quais são as consequências. E o que é esse RNA mensageiro, né? O micro-organismo, no caso o vírus, coronavírus, eles pegam uma parte do vírus, que é o RNA mensageiro, e essa parte do vírus vai entrar no nosso organismo e dar a mensagem que chegou um organismo novo no nosso organismo. E aí o nosso organismo gera uma defesa contra aquele organismo que entrou. Só que ele não é o vírus inteiro, ele é uma parte que traz a mensagem. E depois que ele traz a mensagem, ele morre. Então ele não replica no nosso organismo, certo? Porque aí também a nossa defesa age, como ele não é um vírus total e ele não replica, então ele pode ser combatido. Isso é o que se diz dessa vacina, né, da RNA mensageiro. Então,
O que se afirma é que não pode, que o RNA mensageiro, ele não pode provocar a doença em nós e ele também não pode alterar geneticamente o nosso código de DNA, certo? Mas essa parte é muito biomédica, bioquímica, eu vou deixar vídeos para vocês aqui embaixo, tem ótimos vídeos para você entender melhor se você quiser aprofundar nessa parte, tá bom? Então o que você tem que entender? Que tem esses 3 tipos de vacina e que todos os 3 estão em testes. Todos. Agora, por que os 3 estão em teste? Porque para se fazer vacina, existem etapas. A primeira etapa se testa em animal, a segunda etapa se testa em humanos, porém um grupo controlado de pessoas, então eu pego pessoas, né? E esse grupo tem que ser homogêneo, tem que ter homem e mulher, faixa etárias diferentes, e metade desse grupo toma a vacina, metade desse grupo toma um placebo, que é uma outra coisa que não é a vacina, uma vitamina, alguma coisa. Todo mundo vai embora sem saber quem tomou e quem não tomou a vacina. E aí essa pessoa vai para casa. Então elimina o efeito psicológico. Você, eu tomei a vacina, eu tô sentindo mal. Essa pessoa não sabe se ela tomou a vacina, certo? Ou tem gente que tomou o placebo e tá lá, tô sentindo mal, e na verdade tomou só uma vitamina. Aí a gente percebe que essa pessoa tá com efeito psicológico e não fisiológico, né? Do efeito da vacina no organismo. Então, eliminando-se o efeito psicológico, fica só o fisiológico para se descobrir se vai ter efeitos adversos, né? Essa amostra tomou depois de 2, 3 meses, mais ou menos, que foi testada a vacina da Pfizer. Não teve efeitos adversos graves, não teve morte, aí passa para a terceira etapa, que é uma escala maior de número de pessoas e tempo. É 4 ou 5 anos esse tempo. A gente só tem 1 ano e meio de pandemia, então não foi possível terminar a testagem. E foi liberado porque entendeu-se que corria-se mais risco não liberando a vacina do que guardando a vacina. Liberando a vacina era melhor do que guardar a vacina, porque a gente evitaria que as pessoas morressem. Aconteceu isso? Aconteceu. Então, quando a notícia traz pra gente lá, comprovadamente, tantos % de benefício de proteção contra o coronavírus. Ok, isso é comprovado, já tem estudos científicos. O que não se tem estudos científicos, porque ainda não foi possível fazer, porque a gente ainda não passou o tempo, é se essas vacinas, apesar de combater o coronavírus, se elas vão ter efeito no nosso organismo a longo prazo. Qual é o efeito dessa vacina a longo prazo no nosso organismo, né? As demais vacinas, que não é de RNA, a gente já tem um histórico de como elas agem no organismo. A de RNA a gente não tem. Então ela é mais diferente, portanto mais insegura nesse aspecto. Então, dizer que ela é 100% eficaz não quer dizer que ela não vai provocar efeito adverso no seu organismo a curto tempo ou a longo prazo, certo? Deu para entender por que algumas pessoas estão inseguras em relação à vacina? Então o que a gente tem que fazer? Eu acho que se você está inseguro, você tem que se assegurar. Então faz exame, comprove, você também é adulto, né? Se você tem algum problema de saúde grave, que poderia ter um efeito, né, e você ficar grave com o coronavírus, ou se poderia ter um efeito grave e ficar ruim também com a vacina. Eu acho que esse é o melhor método, né? E outra coisa muito importante, apesar de estar tendo notícias e falatórios, você não é obrigado a tomar vacina e você não é obrigado a dar vacina no seu filho, porque essa vacina não é obrigatória, ela ainda está em fase de teste, ela não tem como ser comprovada, né? Eu vou deixar vídeos para vocês aqui também embaixo que te dá o direito de se defender, né? Se por acaso você for levar seu filho e na escola exigir, você pode discar o Disque 100, porque nenhuma escola atualmente, no dia que está sendo feito esse vídeo, não pode cobrar, certo? Porque a vacina não é imunizante 100% e ela também não está fechado o processo de teste dela para dizer assim, olha, seu filho não vai morrer, você pode ir lá e dar a vacina no seu filho. Então, para exigir essa vacina como obrigatória, ela tem que garantir que ela não vai causar efeito adverso grave no seu filho e nem causar morte, porque uma vacina não pode ser pior do que o micro-organismo que você está fugindo dele, tá bom? Então, assim, eu não quero que esse vídeo incentive nem desincentive ninguém, eu quero só que você reflita e que você pense sempre o que você pode fazer pra, se você estiver errado, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.